consultório. Aqui não é um consultório. Quem escreve aqui pra gente hoje é Marcos, e a história dele se passa na pandemia em 2020. Aquele momento muito difícil, onde tudo estava fechado, tudo estava parado, menos o seu sonho de sair do país. Marcos conseguiu uma bolsa de intercâmbio, que era num lugar caro, frio, com um idioma impossível, mas ele queria ir. E o mais difícil ele já tinha conseguido, né? Que era passar no processo seletivo. O problema era que o mundo fechou as portas. Então ele teve que adiar o sonho e por um momento imaginou que não iria conseguir viajar. Enfim, era um cenário de desesperança total frente ao Covid. Enquanto Marcos esperava as coisas voltarem ao normal, ele teve uma ideia, né? Ele pegou o edital do intercâmbio e procurou nome por nome e, a partir disso, rede social por rede social e foi encontrando cada pessoinha até que ele achou Amanda. Eles começaram a conversar. Trocaram medos, ansiedades, playlists. Ela virou quase como um abrigo, um tipo de refúgio digital no mundo em colapso. Para ele foi um alívio imediato por encontrar alguém em condições parecidas, no qual pudesse partilhar o sentimento de empolgação e insegurança frente ao intercâmbio. Amanda e Marcos iniciaram uma amizade sólida. Eles compartilhavam tudo, tinham um ritmo fluido. Eles compartilhavam possíveis soluções da pandemia, compartilhavam como eles iam resolver os problemas burocráticos do intercâmbio, as documentações da faculdade e várias outras coisas também que foram aproximando eles dois. Além de Amanda, outras pessoas entraram nesse pacote dos selecionados por Marcos para se tornarem rede de apoio naquele momento. E no final, os que realmente firmaram e conseguiram passar por todas as etapas até as fronteiras serem liberadas, ainda que com muita cautela, né? Porque liberou, mas sempre com muita restrição, e que finalmente conseguiram viajar foram eles. Josué, digamos que era um rapaz sereno, educado, né? Ele era uma pessoa agradável, sabe? Ele tinha um bom gosto musical, ele era cinéfilo, então, enfim. Priscila, que era uma mulher tranquila, aparentemente tinha um equilíbrio emocional bem estabelecido e era mais neutra, né? Dentre os quatro ali era a pessoa mais neutra. E aqui chegamos na parte de Amanda. Amanda, ela era uma pessoa muito intensa, né? Companheira, ela era atenciosa, mas também era instável. Então, ela tinha uma mudança brusca de humor, sabe? Então, existia choro alto, existia uma inconstância, ansiedade, mas ainda assim, ela era uma pessoa presente. No dia da viagem, estavam marcados 4 para viajar juntos. Só que teve um problema. Amanda, ela teve um imprevisto e precisou remarcar a viagem para uma semana depois. Então, Marcos, ele se viu apenas com 2 das 3 pessoas que ele tinha se estreitado aí para viajar para a Finlândia. Nesse meio tempo, todos da casa ainda estavam se acostumando com o fato de estarem em um país completamente diferente. Sem falar no jet lag, né, do fuso horário. Eles estavam ali, jet lag, para quem não sabe, é um processo de estranheza quando chega num país no qual o fuso horário é diferente daquele que ele estava antes. Tem uma bugada aí fisiológica, sabe? Então, todos estavam muito cansados e tentando realmente voltar para si. Estou muito cansado e muito estressado. Também nessa primeira semana, a divisão dos quartos foi firmada, né? Homens de um lado e mulheres de outro. Nos primeiros dias, Amanda demonstrou um comportamento intenso de buscar Marcos de forma desesperada quando ele não respondia, né? Quando ele não respondia a ela pelo celular. Através desse distanciamento, a Amanda começou a perturbar as outras pessoas que moravam na casa, já que Marcos não respondia, né? Então ela acabou desesperadamente buscando as outras pessoas. Mas Marcos, ele realmente estava muito distante do celular nessa época e também ele começou a ter um medo de Amanda. Sabe? Porque começou a achar estranho e as outras pessoas também começaram a perceber. Não era somente uma coisa vivida ali por ele.
Quantas vezes a gente vê as coisas, mas não quer enxergar que elas estão acontecendo, né? Existia a expectativa de Amanda de dividirem o quarto, ela e Marcos, e isso acabou minando, né? Miou quando os quartos eles já tinham sido designados, porque ela não passou uma semana fora, e nessa semana parece que tudo mudou, o que foi uma situação desconfortável, né, para ambas as partes. Porque antes do intercâmbio, os dois tinham combinado de dividir o mesmo espaço. Só que existiu essa semana aí que meio que foi um divisor de águas para todos os integrantes do grupo. Então, mesmo sem querer acreditar, no fundo, Marcos sabia, né? Inconscientemente, essa questão foi sim alimentada. E durante um tempo teve o planejamento, né, deles dois previamente estabelecido entre Marcos e Amanda, porque eles tiveram uma relação primeiro e Marcos tinha concordado sim em dividir. Mas ele não conseguia, no momento ele não conseguiu dizer não. Quantas vezes, né, a gente se pega com essa dificuldade de dizer não mesmo, tipo, nesse momento. Você ou outra pessoa pode estar nessa situação de não conseguir dizer um não. Depois de um tempo, Marcos, ele se estreitou com as outras pessoas que estavam no grupo. Só que nessa formação de vínculo, Marcos e Josué começaram a trocar uma sinergia maior do que eles esperavam, sabe? Foi aquela coisa clássica de colega de quarto de fazer muita coisa junto. Assistir filme, ouvir música, conversar sobre tudo. E em um desses filmes, né, por cada um terem uma cama de solteiro, eles resolveram juntar as camas. Segundo eles, despretensiosamente, né? Safadinho! Nesse momento, então, a gente percebe que já existiu e começou a firmar aqui uma tensão sexual. Ui! Imagina um cenário. Marcos, um homem gay. Josué, um homem gay. Ambos solteiros, no isolamento, na época da pandemia. E na cabeça deles não havia um motivo sólido para não se entregar a esse desejo, né? Quando a Amanda chegou depois de uma semana, Marcos estava esquisito, porque na ausência dela, Marcos começou a enxergar a insistência e algumas movimentações que fizeram ele pensar: isso não vai prestar. A gente vai passar meses aqui nessa casa e agora eu tô preso com ela, com essa doida. A ponto de deixar ele extremamente ansioso, né, com os próximos dias. Um dia, aleatoriamente, estava no quarto Amanda, Marcos e Josué. Detalhe, os dois não tinham falado do relacionamento para Amanda, né? Principalmente porque eles estavam tentando uma abordagem mais apaziguadora, mais neutra, né? Vai saber o que poderia acontecer, né? Mas sinto um dedo de responsabilidade da parte dele também, né? Isso, nenhuma relação se constrói ou destrói sozinha. Nesse dia que eles estavam os três no quarto, eles falaram pra Amanda que eles iriam dormir, né? Só que aí, Amanda roubou um selinho de Marcos na frente de Josué. Primeiro eles ficaram em choque, trocando aquele comportamento, né, de não saber o que falar diante dessa situação, trocando uns olhares, assim, se perguntando o que tinha acabado de acontecer. O que é estranho, né, gente? Porque eu sei que tem amigos que podem se tratar com selinho, mas aqui não pareceu ser espontâneo e de total interesse dos dois. Nessa noite, Marcos e Josué, pela primeira vez, começaram a trancar a porta do quarto para preservar a privacidade dos dois. Era umas 3 da manhã quando eles acordaram com batidas insistentes na porta. Amanda estava lá fora e dizia assim: "Por que vocês trancaram a porta?" Marcos, desesperado, abriu e perguntou: "O que houve?" E Amanda falou somente isso: "Eu tô precisando de você." Marcos falou que nesse momento deu muita raiva e que parecia um pesadelo, aquela voz infantilizada, choramingando, como se ele fosse responsável por ela. Mas Marcos resolveu ignorar mais uma vez. Teve uma vez que saíram os 4. Marcos, Josué, Priscila e Amanda. Todos estavam animados, eles queriam turistar, conhecer a Finlândia,
quer aproveitar a vida, né? Só que aí, do nada, no meio do caminho, Amanda simplesmente virou as costas e foi embora. Não deu nenhuma explicação. Priscila até tentou saber o que houve, mas simplesmente Amanda não respondeu e instalou o silêncio total. Ao voltar para casa, Amanda estava bêbada. Ela estava bêbada, ouvindo música muito alto, cantando muito alto e chorando. Durante muito tempo, aconteceu várias situações e a influência da situação de Amanda e Marcos começou a afetar consideravelmente a harmonia da casa. Desordem, relações tensas. E aqui é importante a gente falar da estrutura da casa que eles moravam. Era o seguinte, uma casa com 3 quartos, mas o aluguel era por cama, ou seja, os 4 dividiam 2 quartos, cada um pagando, digamos aqui, 150 euros. Então o quarto como um todo custava 300 euros, né? Foi por essa estratégia que eles resolveram ficar com esse lugar. Iria sair muito barato para cada um, mesmo que isso não seja tão barato assim. A situação ficou tão insustentável que até Priscila, que dividiu o quarto com Amanda, não aguentou e quis alugar um quarto à parte, no caso, o terceiro quarto da casa, né? Tava uma situação totalmente instável, ela não estava mais aguentando dividir ali o mesmo ambiente com a Amanda. Antes disso, Marco se perguntava se todo esse estresse com a Amanda não era algo, sei lá, inventado por ele ou engrandecido. Mas quando aconteceu isso, de Priscila precisar sair do quarto, ele foi percebendo a gravidade da situação. Amanda, ela alternava entre a fúria e o choro, entre a ausência e a presença sufocante. O primeiro mês foi se passando, o segundo, o terceiro. Durante esse período, a casa foi ficando um caos. Gente, um caos. Amanda ignorava Marcos de um jeito que, se tornou até insustentável também. Marcos dava bom dia, tentava ali ser minimamente educado, e ela ignorava. Sabe quando uma pessoa tá fazendo pirraça com a outra? E aí ele dava bom dia e ela ficava cantarolando, fingindo que ele simplesmente não existia, né? E aí isso se tornou algo maior. Ela, de madrugada, ela acordava de 4 horas da manhã, fazia questão de cantar muito alto. Tarde da noite, quando ia tomar banho, ela cantava muito alto no banheiro. E detalhe, o quarto dela e o banheiro, né, ficavam muito próximo do quarto onde Marcos e Josué dormiam, né? Além disso, ela comia coisas da geladeira que era compartilhada, deixava o banheiro imundo e não lavava, o lixo acumulado. Era algo, assim, muito difícil mesmo de lidar. E isso, a casa não era somente Amanda e Marcos, era Amanda e os outros 2 também, mas os outros 2 também saíram prejudicados nessa situação. Foi então que Marcos, num lapso ali de sobriedade, ele decidiu fazer uma coisa que era convocar todo mundo para conversar cara a cara sobre todos os detalhes que precisavam ser ajustados ali, naquele ambiente, né? Todos participaram e conseguiram entender, com exceção de Amanda, que concordou apenas em teoria, mas na prática ela continuou fazendo tudo e ainda pior. Tudo isso foi pesando com o passar dos dias, né? Cada dia que passava era um peso a mais. E Marcos, ele acabou se transformando em uma bomba relógio. Teve um dia que a Amanda estava fazendo as coisas dela e ele simplesmente explodiu. Ele bateu na porta do quarto dela, ela estava falando muito alto com, detalhe, o noivo. Ela tinha noivo, galera. Ele bateu na porta e pediu para ela sair do quarto. Não num tom amigável como esse, né? Quando ela saiu, ele começou a bravejar coisas como: você é uma sem noção, fica no telefone com o namorado enquanto traz macho direto aqui pra casa. E nesse momento, o namorado estava na linha, né? Ela deixou o celular ligado. Isso fez com que Marcos falasse mais alto ainda para que ele, o namorado de Amanda, escutasse. Ela rapidamente foi lá, né? Nesse momento ela foi lá e desligou o celular, mas
Marcos teve que voltar para o quarto porque à força Josué pegou ele e puxou e acabou com o caos ali. Mas somente na prática, porque dentro da cabeça de Marcos estava caótico. Durante o intercâmbio, do meio para o fim, Marcos e Josué chegaram a dormir com a faca guardada embaixo do travesseiro, com medo do que Amanda poderia fazer. Nesse período, a Priscila ela conseguiu encontrar outra pessoa e eles dois começaram a namorar e ela passava muito tempo fora, então ficava só os três dentro de casa, né, ali naquele ambiente bem caótico. Marcos comentou que o relacionamento entre ele e Josué não foi diretamente afetado, mas que percebia Josué cansado de lutar contra todo esse jogo que acabou sendo inserido. Ele foi inserido, né? E que por muitas vezes tentava proteger Marcos, mas acabava se envolvendo mais do que deveria nessa situação toda. O amor platônico, ele vai muito além da ausência do toque. Na psicologia, ele pode ser lido como esse movimento, onde projetamos no outro aquilo que nos falta ou que gostaríamos de ser. É uma paixão que não precisa do real para existir. Ela vive da ideia, do não palpável, do desejo que alimenta da distância. E às vezes o que parece amor é só solidão querendo companhia, é só projeção querendo sentido, é só alguém querendo ser escolhido finalmente por alguém. O amor platônico, ele funciona assim. Ele arde, mas não se acende. Tchau! Beijo!